Você não deve ter medo de alguém que tem uma biblioteca e lê muitos livros. Você deve temer alguém que tem apenas um livro e o considera sagrado, mas nunca leu. Nietzsche. Aqui está falando declaradamente da Bíblia. Muitas pessoas têm centenas de livros e leu alguma coisa de alguns deles. Eu cheguei a ter 80 livros. Li todos eles? Não. Li alguns totalmente e outros trechos que eu entendia não haviam nos outros. Quer dizer, quem tem muitos livros acaba se tornando uma pessoa sábia. Entende, tem várias formas de pensar sobre um mesmo assunto, até mesmo, são vários livros, acaba deixando que tudo entre e vai aquela química interior para sentir uma sabedoria, algo realmente interessante. Porém, aquele que tem um único livro o torna sagrado, mas nunca leu, e eu diria que é a Bíblia, porque ela é complexa de ler mesmo, complexa. E eu digo, não li a Bíblia. Hoje eu posso dizer, li a Bíblia. Certas partes não, porque o assunto não acho que tenha relevância para mim. Li algumas coisas, estudei algumas coisas, procurei entender algumas coisas. Agora tem gente que tem este livro, é bom? Com certeza. Tem este livro, diz que é o melhor deles, mas nenhum vale a pena, mais nenhum presta, mais nenhum tem as verdades. Mas não leu esse livro. Ler é compreender, não é passar os olhos, ler o preto no branco e pronto, não. Bíblia principalmente é ler entre linhas, porque a sabedoria da Bíblia está nas entrelinhas. Tem muita coisa lá que não dá para entender, não dá para entender, não dá para aceitar. Não dá para aceitar o preto no branco, não dá para aceitar. Então temos que ler nas entrelinhas, ou seja, é uma representatividade de alguma coisa, de alguma lição. E tem gente que diz, eu li e é o melhor livro e tudo mais, mas não leu esse livro, não entendeu o que quer dizer este maravilhoso livro. Simplesmente pega o que o líder espiritual da sua igreja disse e toma como seu. Não é assim que se faz. Temos que ler, ter a nossa opinião sobre tudo e não pegar a opinião alheia e dizer que é nossa. Ouça uma pessoa, vá atrás para saber se é exatamente daquele jeito, tire comparações, tire conclusões, depois assuma de peito cheio, eu sei do que está falando isto. O medo foi a primeira coisa na Terra a criar deuses. Lucrécio, o medo. Não tínhamos condições de resolver alguma coisa, tínhamos medo. Então o que vamos fazer? Vamos acreditar, vamos criar um Deus, um herói que vai nos proteger. Vamos criar um Deus, alguém superior, porque eu não tenho poder suficiente para vencer este meu inimigo invisível. Então vamos criar um Deus. É inimigo invisível mesmo. Porque inimigos visíveis têm falhas, têm defeitos, são fracos também. Agora um inimigo invisível é super poderoso, invencível e tudo mais. Então são inimigos invisíveis. Então eu vou criar um super-herói invisível também. Assim eles travam uma luta invisível e eu ficarei só imaginando, nem olhando, ficarei imaginando o que está acontecendo e agradecendo a este super-herói invisível que são deuses. Quer dizer, o mundo invisível de super-heróis, deuses, foi criado por causa do medo. Ao invés de enfrentar, eu estou com medo. Por que eu estou com medo? Sim, eu também me vêm medos. Mas antes de me entregar ao medo, eu tento analisar por que eu estou sentindo medo, por que eu não tenho confiança em enfrentar este
inimigo. É autoconhecimento, é saber o que está acontecendo dentro de si, antes de abrir mão da própria liberdade. Porque quando aceitamos deuses, estamos abrindo mão da nossa liberdade, estamos deixando de ser autossuficientes. Eles não são loucos, são treinados para acreditar, não para saber. A crença pode ser manipulada, só o conhecimento é perigoso. Frank Herbert. Eles são manipulados, que é mais fácil movimentar, mexer com manipuladas pessoas do que convictos. Manipula-se. Há uma dificuldade? Sim, há um desgaste grande para convencer, para manipular. Depois que já conseguiu moldar todos no mesmo nível de dependência, aí qualquer coisa que falar vai por goela abaixo fácil. Infelizmente é assim que acontece nas religiões. Tudo é dependente do poder de verbalização de um líder que está lá na frente, que fala. No início fala, tem centenas de pessoas e uma ou duas pessoas novas que não conhecem, foram chamados por propaganda, alguém levou, 2 pessoas que não conhecem, só que fica aquele lá falando muita coisa e reverberando uma energia girada, fica flutuando por lá e vai pegando estes 2 que não sabem que aquilo é pura manipulação mental. Acabam sendo envolvidos também. Tem uma certa mente fraca que quem vai lá e vai para analisar muito bem antes de abraçar, analisando, vai perceber que tem um monte de dúvida que levanta durante aquele evento, que não vai conseguir aceitar o que ele falou. Mas se a mente é fraca, vai aceitar e vai se tornar mais um daquelas centenas de pessoas. Triste dizer dessa maneira, mas assim acontece. Pessoas de mente fraca, necessitadas, não inteligentes o suficiente para saber que tem poder dentro de si para lidar com o que esteja acontecendo na vida. Acaba se entregando, acaba se tornando mais um e se perdendo também. Nietzsche fala o seguinte: do cristianismo só gosto do vinho quente, dos pecados, dos feriados e da festa junina. Algo um pouquinho humorístico. Do cristianismo ele só gosta do lado bom. Do lado bom que ele acha bom. Festas, pecados. Pecados ele está dizendo aquilo que consideram pecado, né? Pecados são aquilo que as igrejas dizem não pode fazer, porque Deus condena, porque o diabo vai cobrar, vai exigir. Festa junina, feriados. Falar a verdade, eu gosto disso também. Adoro São João. Adoro pecados. Os piores pecados que o cristianismo coloca são os melhores. Na verdade, esses piores pecados aí diz respeito muito mais à igreja, muito mais a sexo que outra coisa, porque eles não querem que se pratique sexo, não querem que sejamos livres, felizes de verdade, sem a atenção deles e deles serem a palavra de Deus. Então concordo, ele diz que está certo. Gosto dos pecados que a igreja impõe, porque todos os pecados que a igreja impõe são ótimos, deliciosos. Os pecados que a igreja impõe. Resolveu enquadrar
o que pode elevar interiormente uma pessoa, resolveu enquadrar como pecado. E aí, sinceramente, eu acho que não se deve agir dessa maneira. Vamos primeiro examinar esses pecados antes de dizê-los serem pecado. E, em geral, estes tais pecados nos trazem alegria interior, pura, felicidade mesmo. A religião pode ser comparada a alguém que pega um cego pela mão e o guia, pois este é incapaz de enxergar por si próprio, tendo como preocupação chegar ao seu destino, não olhar tudo pelo caminho. Schopenhauer. Há uma passagem bíblica. Jesus disse aos senhores da lei: cegos que guiam outros cegos. Quer dizer, estes cegos estão procurando tornar os outros cegos para eles não verem ao redor, seguirem ele, que vai para onde interessa a ele. E, em geral, não é salvação de ninguém, nem dele mesmo, porque ele já se perdeu e está se perdendo cada vez mais, fazendo esta excursão de cegos. Todos devem, que estão acompanhando este cego, todos devem não olhar para os lados, por isso que tem que fechar os olhos, serem cegos e amaldiçoar tudo o que não é abençoado por aquele cego líder. Assim entendo, e assim é o que acontece. Não olhe do lado. Se olhar do lado, vai ver algo, vai ter curiosidade por esse algo, irá ter coragem de investigar sobre isso, irá estudar, descobrir alguma coisa. A partir daí, tudo pode acontecer, tudo pode ser, digamos assim, descoberto. E não querem que se descubra isso, não querem que tenham entendimentos sobre as coisas que tem ao redor. Não, tem que continuar cego e segui-lo, porque irão chegar aonde ele quer que cheguem, não aonde devem chegar, que estamos aqui para esta missão, chegarmos em algum lugar independente de outras pessoas. É mais fácil achar que tudo é demônio, pois o demônio você expulsa, mas o caráter você precisa tratar. É mais fácil achar que é o demônio que está induzindo a fazer coisas erradas do que você mesmo. É mais fácil expulsar esse demônio, acreditar que está expulsando. Porque como disse Teófilo Hayashi, como disse Teófilo, caráter não se arruma com tanta facilidade, tem que ter uma força interior muito grande. Então vamos colocar a culpa dos pecados que cometemos? Os pecados que cometemos, vamos colocar a culpa no demônio, que é mais fácil eliminar ele. Mas não dá para eliminar o demônio, porque o demônio se chama mau caráter. Ou seja, a pessoa é ruim emocionalmente, não age como deveria. Eliminar o demônio, o caráter. Estes são as faces do inexistente de mil faces. Como é que vamos eliminar algo que está em nós, um defeito nosso? Primeiro vamos assumir, eu tenho um caráter defeituoso, eu cometo certos pecados. Primeiro vamos assumir isso. Pronto, primeira etapa, muito difícil de fazer, a primeira etapa é muito difícil de fazer, para depois tentar eliminar o demônio. Aliás, o demônio não vai ser eliminado. Se consertar o seu caráter errôneo, o demônio deixa de existir. É algo automático. O demônio não existe, ele passa a agir como se existisse, ele passa a agir
através dos defeitos que nós temos. Se eu não tenho defeito, não tenho energia, não tenho poder para dar vida a esse que não tem vida. Agora, se eu sou uma pessoa falha em vários sentidos, estou gerando muita energia ruim, muita energia negativa para dar vida a esse que não existe. Então, exatamente isso, é mais fácil. É tão difícil quanto, porque o demônio, mais fácil de eliminar o demônio. Porém, se o caráter não é bom, o demônio vai e volta. Jesus e o endemoniado. Cuide de sua cabeça. Cuide de sua cabeça, senão o demônio que foi embora voltará. Ou seja, mude a sua maneira de pensar. Senão tudo de ruim que estava acontecendo e você conseguiu se livrar, voltará até pior. Vamos pensar nisso. Toda a formação religiosa do mundo moderno se deve ao fato de que em Jerusalém não havia asilo para loucos. Toda a formação religiosa, quer dizer, tudo começou em Jerusalém. Estranho dizer isso, mas exatamente, começou em Jerusalém, tanto que Jesus foi crucificado por causa da religião existente lá, por causa dos donos das leis, que pegaram as leis de Moisés mesmo, e moldaram, não trocaram palavras, mas moldaram o seu entendimento. E aí se tornou aquilo tão horrível. Jesus veio, tentou mostrar um outro caminho, um caminho mais correto, mas não pôde, não aceitaram, porque iria contra o poder deles. Então Jesus foi martirizado, crucificado. Alguns acreditam que ele morreu na crucificação. E hoje falam, Jesus está voltando, mas ele está voltando, certo, mas voltando, em que religião ele virá? Ele vai ceder? Ele não vai poder colocar o que ele acha naquela religião em que ele fizer parte. Ele vai ter que aceitar o que já está lá e apregoar exatamente aquilo. Quer dizer, fortalecer um monte de mentira que já está lá. É uma coisa um tanto difícil de crer. Jesus foi maltratado naquela época por loucos, como disse o amigo aqui, foi martirizado por loucos porque não aceitavam que ele falasse tantas coisas sábias, que eles não gostam de coisas sábias, porque coisas sábias vai lhes tirar o poder. Então, Jerusalém, a religiosidade de hoje começou na época de Jesus e não tinha asilo para loucos, senão não estaria do jeito que está hoje. Para pensar, hein? Ter fé significa não querer saber a verdade. Friedrich Nietzsche. Ter fé significa não querer saber a verdade. Realmente, a fé, de certa maneira, cega um pouco a pessoa. Cega. Torna a pessoa só vê um lado, os outros não analisa se está certo ou não o que deseja. A fé, de certa maneira, cega as pessoas. Enquanto a pessoa está crente absolutamente sobre algo, não vê outras possibilidades e não aceita que alguém diga o contrário. Fé. Não vamos falar só sobre esta ou aquela religião. Vamos falar sobre qualquer coisa. Se temos fé, somos radicais, não aceitamos que seja diferente e vamos fazer de tudo para que aconteça dessa maneira, mas muitas vezes não dá certo, não vamos fazer o que é possível, o que é preciso para compreender, só vamos alimentar aquela fé que em nós achamos fazer parte, que faz parte da gente. Não me fale muito de religião. Antes, deixe-me ver a religião nas suas ações. Tolstói. Não me fale sobre religião, é uma verdade.
Não me diga que lá é um bom lugar. Não me diga que lá é um excelente lugar. Não me diga que lá se você encontra tal entidade. Deixe que eu veja. Eu quero ver ou sentir, mais precisamente. Em religião não se vê, dificilmente se vê algo. Não se pode pegar o que vê e tornar aquilo uma realidade. No que diz respeito à religião, temos que sentir. Então Tolstói diz mais ou menos isso. Deixa que eu sinta que é bom lá, que eu sinta que é real, que faz realmente tudo que você diz. Não fique me convencendo, porque se me convencer eu irei lá porque você está me convencendo. Se eu tiver cabeça fraca, vou aceitar o que me disse, e com o tempo ficarei tão magoado contigo, meu amigo, por ter me induzido a fazer coisas, a falar coisas, frequentar lugares que não valem a pena. É exatamente isso. Não podemos nos ligar ao que vemos, temos que nos ligar ao que sentimos. A realidade é essa. Tudo isso temos que tomar consciência. Ninguém voltou da morte para me dizer se existe vida futura. Não aceito que a igreja me diga que se eu cometer pecados vou para o inferno. Somos nós que inventamos Deus à nossa imagem e semelhança, ou seja, porque Ele é tão cruel. José Saramago, bem recente. Ou seja, prove que alguém voltou da morte e diz que lá é o inferno, que lá é o céu, paraíso. Primeiro prove isso. Não aceita que a igreja vá condenar meus pecados, porque quem comete os pecados, na verdade quem comete os pecados somos nós. E cometemos um pecado por um motivo, uma lição a aprender. E às vezes só aprendemos, às vezes uma porcentagem bem grande, só aprendemos uma lição pecando. Porque pecamos, temos que nos redimir desse pecado porque notamos ser errado, e aí aprendemos a lição. Não simplesmente pecamos e é pecado e vou eliminá-lo, vou pedir perdão, estar tudo bem. Não, tem que aprender algo, senão o pecado volta de novo. E aqui nós inventamos Deus. Estou de alguns dias para cá vendo isso. Nós inventamos Deus, nós criamos o diabo. Nós inventamos Deus, nós inventamos o diabo, nós nos cercamos do que é certo e do que é errado no nosso entendimento. Só que alguns de nós resolveu enquadrar este bem e este mal para benefício próprio. Então alimenta muito a existência de Deus e alimenta muito mais a existência do diabo. Quanta coisa absurda que temos que tentar encontrar um porquê. Não deveria ter uma motivação interior para criar um super-herói e para criar um anti-herói. Não deveria. Nós temos que ir à luta. Tem algo errado, sentimos algo errado, temos que aprender alguma coisa. Agora, colocar a culpa num vilão disto que está acontecendo com a gente e esperar que um herói venha nos salvar, é tolice, a gente não vai aprender nada. Acontece algo errado com a gente, vamos resolver, não vamos procurar um inimigo que tenha causado e nem procurar um herói para nos salvar. Vamos nos salvar, porque fomos nós mesmos que causamos esse mal-estar que possa estar acontecendo. Schopenhauer: o cristianismo é a mãe das fábulas e das superstições, a que cega os olhos da humanidade. Tanta gente alto nível intelectual, todos aqui, um alto nível intelectual, criticando as religiões. Já disse que lia Platão, Sócrates e tantos outros, e eles não comentavam sobre Deus, e não comentavam sobre o diabo também, não usavam
nos textos deles não falavam sobre Deus e sobre o diabo. De algum tempo para cá comecei a perceber por que não tem estes termos nos comentários deles, porque eles não seguiam nenhuma religião que é criação do homem. E hoje estes grandes sábios, inteligentíssimos, também eles não têm a religião que o homem criou como guia para a sua existência. Eles não acreditam nos santos e deuses das religiões, porque tudo foi criado pelo homem. Que coisa estranha. Eu serei mais um a ser tremendamente criticado, porque não quero seguir nenhuma opinião, nenhuma regra, nenhuma ordem que alguém dê dizendo ser uma religião que está conduzindo. A religião sou eu que faço. Eu sou a casa de Deus. Aqui está o Cristo, que não vai voltar, já está aqui. Então eu sou a religião. Eu promulgo minhas ordens, minhas regras, entendo dos meus pecados. Albert Einstein. Eu aceito o mesmo Deus que o nosso grande Spinoza chama a alma do universo. Não creio num Deus que se preocupe com as nossas necessidades pessoais. Spinoza. Ouvi. Antigamente eu dizia, Einstein é ateu. Não. Sim, ele é ateu. Assim como eu sou ateu agora também. Não acredito no Deus que o homem criou, no Deus que as religiões mantêm lá dentro. Não acredito. Então eu sou ateu também. Assim como Einstein, assim como tantos físicos teóricos, principalmente estes. E ele diz que aceita o Deus de Spinoza. Spinoza não é um Deus, ele não tem um Deus. Spinoza escreveu um texto fantástico sobre um Deus que não existe, mas é muito mais próximo de todos estes inteligentíssimos. Tem um vídeo aí, procure aí o Deus de Spinoza, um vídeo meu aqui em cima. Vou colocar um detalhe aqui em cima para vocês verem o Deus de Spinoza. Eu faço a leitura do texto original de Spinoza, é fantástico. E Einstein tem razão, Spinoza tem mais razão ainda em tudo que ele diz em relação àquele Deus relatado. Quem serve a Deus por dinheiro? Que beleza! Charles Spurgeon. Quem serve a Deus por dinheiro é capaz de servir ao diabo por um melhor salário. Eu acho que não preciso nem comentar, é só ligar a TV e colocar em certos canais. Quem serve a Deus, aquela casa foi montada para servir a Deus, mas lá dentro se fala mais no demônio, no diabo, no capeta do que em Deus. Certos momentos eu já vi isso. Existe mais terror a se colocar nas pessoas para que elas continuem lá dentro, porque o demônio está prejudicando o mundo todo, do que falar bem de Deus. Momentaneamente, não sei por quanto tempo durará isto. Tem uma igreja, a maior delas, aluga vários canais e colocam vários serviços para ajudar as pessoas. Vários serviços, cada canal um serviço diferente religioso para ajudar as pessoas. Libertação, curas, endemoniados, um monte de coisa. Só que no canal principal, que pertence de fato a eles, só tem desgraça, só crime, só mostram coisa ruim o dia todo. Ou seja, o canal principal não fala de religião, fala um mínimo de religião, mas fala das desgraças do mundo, para que você veja como o mundo está uma desgraça cada vez pior. Então vem para cá, vem se proteger aqui. É manipulação. Todo mundo vê
Eu assisto? Não, não assisto, é horrível. Manipula as cabeças, enfraquece as cabeças que já são fracas, torna as pessoas mais dependentes de tudo que está ali. E acabam indo atrás do que eles estão dizendo, da salvação que estão prometendo. Não sei quanto tempo vai se manter esta condição que eu falei, esses canais, desta maneira. George Bernard Shaw. O fato de um crente ser mais feliz do que um cético não é mais relevante do que o fato de um homem bêbado ser mais feliz do que um homem sóbrio. A felicidade da credulidade é uma qualidade de felicidade barata e perigosa, e de forma alguma uma necessidade da vida. Um crente... Ontem eu vi uma camiseta. Eu não devo ter mais essa foto. Tirei uma foto que fala o seguinte: uma igreja sem dízimo é uma igreja carente. Um dizimista que colabora é um dizimista consciente. Ou seja, dinheiro, ou seja, a pessoa está comprando a felicidade quando dá dinheiro, comprando a felicidade. Deus me fará feliz porque eu estou colaborando com dinheiro. Não. A felicidade não se encontra aqui fora do corpo, não se encontra aqui fora. Temos acessórios, mas a felicidade não está fora daqui, está dentro da gente. A felicidade, não existe felicidade, existem momentos felizes. É o que se fala. Pois bem, a felicidade está aqui dentro. Como conseguir felicidade? Não, momentos felizes. Faça algo que goste, se sinta alegre, bem-estar, mesmo, de verdade, bem-estar. São gotinhas de felicidade que está consumindo, colocando aqui dentro, fazendo coisas que gosta, coisas boas, sérias mesmo, nada de bagunçar com a vida alheia. Está fazendo coisas sérias, coisas boas, vai consumindo gotículas de felicidade sempre. Um dia que precisar desse bem-estar intenso, terá um oceano, essas gotinhas, um oceano de felicidade, e poderá se recuperar do mal-estar que está sentindo. Aí que é, como ele diz aqui, felicidade barata. A felicidade barata é aquele: sou feliz, acontece alguma coisa, fico puto da vida. Quer dizer, não é felicidade aquilo. É um bem-estar muito mal camuflado. Felicidade se constrói devagar, não desejando nada de mal a ninguém, não fazendo coisas ruins nunca. Felicidade é algo que é nós que produzimos, não é do lado de fora, é do lado de dentro da gente. Aqui, Albert Einstein faz uma observação um tanto cômica. Um ser onipotente teria feito o mundo em 1 segundo. Fazer isso em 6 dias é para os fracos. É uma colocação a ser pensada. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Fez o mundo em 6 dias, mas se Ele é onipotente, todo-poderoso, assim poderia ser feito o mundo. Quer dizer, está dizendo que Deus não existe. Aliás, essa história do mundo ter sido feito em 6 dias é a história da Gênesis. História da Gênesis. Assim como Adão veio do pó, assim como Eva veio de uma costela, assim como Caim matou Abel, depois teve o corpo blindado por Deus e encontrou uma mulher e foi feliz. Quantas histórias estranhas, histórias malucas. Por isso que eu falo, ler a Bíblia preto no branco não é muito aconselhável, não se aprende muita coisa não. Tem que se ler a Bíblia entre linhas. E aqui está, dizendo, quem é onipotente não faria o mundo em partes, faria instantaneamente. Então quer dizer, aquele Deus da Gênesis não existe, ou seja, é um Deus que foi criado pelo homem, foi elaborado por
por Moisés, que foi quem escreveu esse livro. Moisés elaborou esse livro. Agora vamos lembrar o seguinte: Moisés era um escravo, era um senhor, arquiteto das pirâmides do Egito, mas filho de uma escrava. Descobriram, expulsaram ele. Ele foi resgatado por uma família, por uma mulher, irmãs, o pai dessa mulher, casou com uma delas e teve como sogro um homem que tinha uma escola esotérica, raríssima naquele tempo, fechada para muitos, só os extremamente sábios poderiam frequentar. E Moisés foi preparado na escola de Jétro, seu sogro. Então o que ele fez? Contar a história de como o mundo foi feito? Hoje se diz que estamos vivendo no último minuto, nos últimos instantes de um calendário de 31 dias. Quer dizer, o mundo encarnado, nós, seres humanos, estamos aqui vivendo no último minuto de um calendário de 31 dias. Imagina quanto tempo existiu. Moisés não teria como escrever todo esse livro. E outra coisa também, como é que ele vai saber o que aconteceu, com exatidão, o que aconteceu nos outros 30 e tantos dias? Não tem como. Então, Deus fazer o mundo em 6 dias, isso aí é uma figuração, um entendimento, algo muito mais para a pessoa compreender e ler e entender nas entrelinhas, no que preto no branco. Tem gente, encontro pessoas que têm certeza, Deus foi feito do pó, foi feito da terra, recebeu vida pelas narinas. Não, Deus não foi, Adão não foi feito do pó e Eva não foi feito de uma costela. Tem um significado, sim, tem um significado, mas não é exatamente desta maneira. Temos que entender, tudo na Bíblia é simbolismo. Como eu disse, ler preto no branco, não, ler as entrelinhas, porque as entrelinhas é pelos sábios, para aqueles que querem aprender um pouco mais, e é desvelado o que está nas entrelinhas da Bíblia, é desvelado se a pessoa tiver boa vontade em ler, tiver boa vontade em compreender. Vai compreender pouquinho, muito mal, sim, mas será dentro daquilo que ela pode digerir. Irá ler de novo mais tarde, depois, cada vez que ler, que repetir a leitura, vai compreender um pouco mais, vai se aproximando da verdade do que está lá incutida. A religião foi para evitar que as pessoas façam isso. Religiões foram criadas para que as pessoas não evoluam, não se tornem independentes, se tornem dependentes de outras pessoas que irão querer manipulá-las. Esse aqui é o segundo vídeo que eu falo sobre grandes pensadores, filósofos, que falam das religiões, que criticam religiões, só procurando os grandes sábios para ver se nós estamos num caminho certo. Vamos nos guiar por eles? Não, não é nos guiarmos por eles, mas saber o que eles achavam disso. Assim, se acharmos alguma coisa estranha daquilo que estamos vivendo, acharmos alguma coisa estranha, vamos nos basear nele para ver que não é tão estranho assim. Ok? Obrigado. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.